E depois da cacetada de domingo para o avassalador Vasco da Gama, o Santos voltou aos trabalhos nesta terça-feira, já pensando no confronto contra o Bahia lá em Salvador, domingo às 16 horas, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes aqui, eu quero falar do Sub-17 do Santos, que jogou justamente lá na Bahia, contra o Bahia, no Centro de Treinamento, o CT Evaristo de Macedo, e acabou terminando o jogo em 3-3. Um jogo até movimentado em gols. O Bahia fez 2-0, o Santos virou 3-2, e no final o Bahia acabou empatando. O Antony fez para o Bahia aos 10 minutos, o Lian aos 21 aumentou para 2-0, o Vinícius Fabre, bom jogador esse menino aí, diminuiu para o Santos aos 24 minutos do primeiro tempo, aí o Samuel aos 10 do segundo tempo e o Rafa Gonzaga aos 11 acabou fazendo 3-2 para o Santos. Mas aí no final o Guilherme, não o Guilherme do Santos, mas o Guilherme do Bahia, acabou fazendo aos 29, o Bahia empatando o jogo em 3-3. O Arthur do Vale, Lucas Camargo, depois o Nicolas Augusto, o Gabriel Coco, depois o João Sá, o Samuel Costa e o Rafa Gonzaga. O Samuel Pierre, o Garcia e o Vinícius Fabre, o Benício, o Nadson e o Pradella. E no final entrou o Flecha, o treinador, o Helder Campos. O Santos que está em 9º lugar com 25 pontos. Mas ainda falta jogos e vamos ver que posição vai terminar o Santos nesta rodada. E as Sereias? As Sereias passou um aperto também contra o Atlético Mineiro, tinha perdido lá o Atlético, e aí estava vencendo o jogo 2-0, estava indo direto, se classificando direto, e o Atlético no último minutinho, no apagar das luzes, acabou fazendo o golzinho deles e levou o jogo para os pênaltis. A árbitra tinha que ter dado mais 1 minutinho, 2 minutinhos lá, não, mas pôs a bola no centro lá e pegou a bola e terminou. Aí é fácil para a arbitragem também. A arbitragem, tem umas arbitragens que não quer confusão com eles. É meio tranquilo. Até ali no futebol feminino existe isso aí também. E aí foram para os pênaltis, o Atlético Mineiro acabou perdendo os 2 primeiro, o Santos saiu na frente, mas depois o Santos acabou também, uma chutou para cima, outra no travessão, e o negócio ficou meio complicado. O Atlético na frente, mas no final prevaleceu o Santos e acabou se classificando e vai fazer a final do campeonato contra o Botafogo. Vamos torcer aí que as Sereias possam sim vencer esse campeonato que seria maravilhoso para o nosso Santos. Estamos com a saudade de comemorar títulos. Ah, meu Deus do céu, que coisa, que dureza! Olha, o Santos hoje, depois da cacetada de domingo, como eu disse aqui, para o avassalador Vasco da Gama, olha, não dá para acreditar. Olha, você perder para o Vasco é normal. Perder para o Vasco é normal. É um time de camisa pesada, um time que a gente sabe a história, não precisa ninguém ficar falando aí. Às vezes a gente brinca no canal, fala, mas a gente fala sabendo o tamanho de cada equipe, cada time. Mas vamos dizer uma coisa: você perder de 6 para esse time do Vasco? Ah, não. É um negócio meio que complicado para quem é santista, imaginar um negócio desse daí, umas cacetadas que às vezes o Santos toma, que pelo amor de Deus, não dá para acreditar. Você ali com 16 minutos ali, você levou um saco de gol ali, você tá louco, você tá doido. Não ter um ali para dar um jeito ali, meu pai do céu. E olha, vamos ver, porque vai ser o Matheus Bach, o treinador do Santos, que vai preparar esse Santos para esse jogo de domingo. Um jogo das 16 horas. Eu disse aqui no último conteúdo que eu fiz aqui, porque muda esses horários para um pouquinho mais tarde, porque pelo menos só o Santista fica vendo. Fica um jogo mais escondido. Parece que é duro a gente falar isso aí, mas pelo menos fica mais escondido, não fica tanto na visão de todo mundo para ver os vexames que às vezes o Santos dá para os torcedores do Santos. Você tá aí louco, pelo amor de Deus. Você fica até assim, parado e vendo os caras fazer gols, e vem gol, meu Deus, meu Deus. Mas vamos ver agora, porque o Santos não tem o Neymar,
Olha, não quero dizer aqui, mas para mim esse cartão amarelo do Neymar foi forçado. Ele forçou esse cartão para não ir jogar lá em Salvador. Assim, é uma opinião minha, é um ponto de vista meu. Penso comigo, isso daí, acredito que foi mais ou menos nesse rumo aí, mas não imaginava que ia ter toda essa repercussão depois desse jogo. Acho que nem ele imaginava isso daí. Ele imaginava ali o Santos com a vitória contra o Vasco, tranquilo, e jogar lá em Salvador lá, e de repente ele já estava pendurado ali, eu já forço aqui, já fico por aqui mesmo, e depois estou livre no campeonato. Talvez ele imaginou isso daí. Agora, eu estou vendo aí, e o Santos correndo atrás de treinador, né? O Santos correndo atrás de treinador. Teve hoje a invasão lá no CT Rei Pelé, uma conversa com os jogadores, porque tem que ter vergonha, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu acredito também que o Santos, às vezes, tem que ter comprometimento, porque eu acredito que deve ter, mas às vezes relaxa demais. Às vezes relaxa demais. Eu cheguei até a brincar também no outro conteúdo que o Santos tem que arrumar o dia nacional da vergonha para os torcedores do Santos, porque a cada campeonato brasileiro o Santos vem fazendo um vexame. A cada campeonato brasileiro o Santos vem fazendo um vexame, porque em 2023 foi um vexame lá no Beira-Rio. Agora, ontem, domingo, um vexame aqui no Morumbis. O duro que é esses vexames, e às vezes você tem oportunidades, como foi contra o Corinthians, quando o Santos fez 5-1 contra o Corinthians aos 20 minutos do segundo tempo, que tinha tudo para fazer mais 2, mais 3 e descontar tudo aquilo que fizeram no dia com nós. Não, os jogadores começaram a tocar bola, segurando o jogo. Isso que não dá para entender. É respeitar o adversário? Os adversários não respeitam o Santos. Por que o Santos tem que respeitar os adversários? Então, quando você pega a oportunidade, você tem que enfiar o sacode também. Tem que enfiar o sacode. Tem que meter gols nos caras. Não, naquele jogo lá, eu nunca esqueço isso aí. Meu torcedor, vai Santos, vai mais um, mais um, mais um. E ficaram tocando bola. 5-1 para o Santos, 20 minutos do segundo tempo. Meu pai, aí não dá. Aí não dá. O jogador tem que ter. O jogador ele tem que chegar no clube, ele tem que ter uma cartilha, pegar uma cartilha. Olha, um dia o Santos perdeu para esse time aqui, portanto, e nós devemos para descontar para ele. Os caras têm que ter essa noção. Tem que ter essa noção. Um jogador ele não pode só chegar e ficar fingindo que está beijando o símbolo do clube. Não, ele tinha que receber uma cartilha e saber assim, qual que é a história desse clube, como que é a história desse clube, o que esses torcedores sofreram aí para trás. Porque tem que ter para poder saber o que vai fazer. Porque tem umas coisas que não dá para você entender dentro do futebol. Pô, o cara te sacudiu hoje. Amanhã você tem oportunidade, você vai respeitar? Não. Vamos, se nós puder pôr mais um, mais dois. Aquele jogo lá, do jeito que estava aquele jogo lá, se o Santos não tira o pé naquele jogo contra o Corinthians, eu nem me recordo, 2013, 2014, aí para trás, aí, nem lembro quando foi. Aquele jogo lá, se o Santos não tira o pé, o Santos metia 8 no Corinthians. 8 no Corinthians. Não, ficamos 5-1, tocando bola, segurando o jogo. Agora, uma coisa aí, vamos ver a história dos treinadores. Parece que o São Paulo está meio travado. O São Paulo está se sentindo a bolacha do pacote, ele está se sentindo que ele é tudo, né? É tudo isso, mas ele nunca esquece que eu sempre falo aqui no canal que o Santos deixou de ser campeão também, ou deixou o Flamengo fugir do jeito que fugiu, porque é dele também. Porque ele fez umas armadas lá que, com 20 minutos, ele estava perdendo de 4-0 para o Palmeiras. Com 20 minutos do primeiro tempo. Ele fez uma escalação onde ninguém entendia. Ele ganhando de 3-0 do Fortaleza, ele queria fazer 6. E aí chegou no final o Fortaleza, empatou o jogo e ainda, graças a Deus, que não teve mais 2, 3 minutos, porque senão o Fortaleza ia virar o jogo. Então ele também fez as banhanadas dele também. Ele vem com toda essa pinta que tem que contratar, mas ele tem que saber também que em 2019, quando o Flamengo fugiu, foi um pouco culpa do Santos, porque era para o Santos ter virado o primeiro turno líder do Campeonato Brasileiro. E aí o Santos deu mole contra o Fortaleza, deu mole acho que foi contra o Cruzeiro, contra o Atlético Paranaense, e o Flamengo abriu 8 pontos. Meu amigo, se o corredor está correndo a corrida, as Olimpíadas, e o cara está pisando no seu calcanhar, você está líder, o cara está pisando no seu calcanhar, você está incomodado. Mas a hora que você abriu 3, 4 metros, 5 metros dele, você já está mais aliviado.
Foi o caso do Flamengo, o Santos deixou o Flamengo fugir. Tá eu de novo falando daquele campeonato lá, pelo amor de Deus. Que lá também eu não esqueço. É mais ou menos igual aquela Libertadores lá que o Cuca perdeu. É mais ou menos isso daí. Então fica o São Paulo aí querendo exigir, 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 e ele sabe que o Santos está vivendo com o Pires na mão, como diz muitos aí também, está vivendo com o Pires na mão e ele está querendo se aproveitar. Está querendo se aproveitar. E tem que tomar cuidado mesmo o que pode fazer. Eu já dei a ideia aqui no meu canal aqui. Eu já dei a ideia aqui. Eu já falei. No domingo, depois do jogo, eu falei. Se fosse eu, ia lá e falava assim, ó, vai lá e cuida para nós. Nós estamos pedindo socorro para você. Vai lá dá uma ajeitada lá para nós lá. Dá uma ajeitada. E eu tenho certeza que ele vem e ele dá uma arrumada. E ele vai chegar e não vai pedir reforço para ninguém, não. Ele não vai pedir reforço, não. Ele vai chegar com esse time aí, ele vai fazer jogar, e se não jogar, ele pega na base e põe para jogar. Então, pelo menos é a minha opinião. Chama o professor que ele dá um jeito nisso daí. Chama o professor. Não fica atrás de querer fazer bonitinho com esses caras aí, não, que esses caras querem aproveitar também. Quer aproveitar também. Eles vêm, assinam o contratão deles lá, bonitão lá, e depois que tiver assinado, meu amigo, acabou. Acabou. Eles fazem o que quer e pronto. Se estiver ganhando. Aí os torcedores falam que o treinador está na pressão. Pressão? Pressão está em nós, torcedores, torcendo. Esses caras estão tranquilos, com a multa para receber. O Pedro Caixinha tá na pressão, no Santos. Pressão? O cara dorme sossegado, tranquilo, deita na cama e dorme sossegado. Ele deve pensar assim, coitado desses torcedores, vocês que estão feio da vida, eu tô tranquilo, manda eu embora que eu tô recebendo o meu, acabou. É o que esses caras mais ou menos pensam aí. Então tem que ficar esperto com isso daí. Estou muito irritado com essa cacetada que o Santos levou domingo. Outra coisa também, tem um povo também, tem um pessoal também que olha futebol de um jeito que, pelo amor de Deus, estão querendo jogar toda a culpa em cima do rapaz do Luizão. Para mim, aquele primeiro cartão, cartão amarelo que o Luizão levou, eu não sei se era para cartão amarelo aquilo lá. Eu não sei. Eu acredito que o árbitro andou pipocando muito naquele primeiro tempo. E não adianta ficar falando que o 6-0 cobriu os erros da arbitragem. Não adianta, porque quando era para o jogador ter sido expulso, era 30 segundos do primeiro tempo. 30 segundos e o juiz não teve coragem de expulsar. E a bola que saiu para fora, o jogo estava 0-0. Então, um lance dentro do jogo pode mudar. E mudou. Isso não quer dizer que o Vasco não poderia ter ganhado do Santos mesmo assim. Não vai me tirar isso da cabeça. Não, podia ganhar. O Vasco poderia ter, com 10 jogadores, ter ganhado do Santos, porque o Santos foi uma minhoca mole dentro de campo. Uma minhoca mole. Balança para lá e vai para cá, morto em campo. Agora, vamos falar a verdade. Está todo mundo querendo jogar a culpa em cima do rapaz lá do Luizão. Meu amigo, o meio campo do Santos não marca. O meio de campo do Santos, domingo, não marcou ninguém. Eu quero ver o Gabriel Bom Tempo jogar, mas não é ali de segundo volante. Eu quero ver o Gabriel Bom Tempo jogar, é ali caindo para aquele lado direito, como ele fazia na base. É ali que eu quero ver ele jogar. Não jogar ele lá atrás com 2 volantes. Não, para mim tem que ter 2 volantão ali, e aí o Gabriel Bom Tempo caindo ali para aquela direita ali, aquela meia direita, caindo para a direita, com a 7, fazer aquele papel que talvez o Elano fez muitas vezes no Santos. É isso daí. O Gabriel Bom Tempo é isso daí, porque o Gabriel Bom Tempo não é jogador pegador no meio campo, marcador, jogador que vai estar dando carrinho, jogador que vai estar chegando junto. Não é. Então, o nosso meio campo foi uma verdadeira, como eu disse aqui, uma praça para você passear, um jardim, olhando as flores e o pessoal tudo, e o Coutinho fazendo o que queria no meio campo. Como é que você entra para jogar com o Vasco? Por mais que a gente sabia que o Vasco não é tudo isso, porque não é. Pegaram o Santos morto em campo, mas você não pode deixar um Felipe Coutinho jogar livre do jeito que ele jogou. Você não pode. Você tem que anular o melhor jogador do time. O melhor jogador do cara é o Felipe Coutinho, embora tenha um menino lá que é muito bom, mas o cérebro do time é o Felipe Coutinho. Você não pode deixar isso daí acontecer. Ou ninguém lembra lá Santos e Palmeiras, na final da Copa do Mundo, que o nosso centroavante perdeu o gol lá? Nilson. Nilson. Você não lembra? O que o Lucas Lima fez naquele jogo? Nada, porque o Palmeiras pegou um rapaz lá que sumiu, ninguém viu mais para onde ele foi, ninguém viu. E o Marcelo lá, o Marcelo
Marcelo, que era o treinador do Palmeiras, falou assim, ó, não precisa você jogar. Não deixa o Lucas Lima jogar. Era o cérebro do Santos, o Lucas Lima. Você não precisa jogar, você não precisa fazer gol, você não precisa fazer nada. Você só marca o Lucas Lima. Foi o que fez. Agora, você pega, vai jogar com um time aí e deixa o cérebro dos caras. O Felipe Coutinho é jogador de Copa do Mundo, o Felipe Coutinho é jogador de Europa. O Felipe Coutinho é bom de bola. E aí você deixa o cara passeando na praça, todo mundo olhando, ninguém chega, ninguém pega. Agora quer jogar a culpa tudo em cima da defesa. Não é a defesa que aguenta, meu amigo, se o meio campo não pega. Não há defesa que aguenta. Então tem muitas coisas erradas ali no Santos ali. E o Bach aí, o Matheus Bach, ele já tem que se preparar muito bem contra o Bahia. Ele tem que trancar esse meio campo do Santos. Se ele puder jogar com 2 volantão ali, na frente da defesa, ele tem que fazer isso daí. Ele tem que fazer isso daí. Ele não pode querer jogar com... Não, isso daí você pode jogar se o seu time tem cérebros para todo lado dentro do campo, aí é diferente. Aí é diferente. Mas ali não. Você vai jogar contra o Bahia, você vai ter que se precaver. Você não vai querer jogar com só um volante, você vai dançar. Então, já é uma maneira já do cara se prevenir nisso daí já. Já tem que começar a se prevenir nisso daí. Porque a gente sabe que... E tem uma coisa, o Santos tem que ser mais bravinho com a imprensa, com a arbitragem. O Santos tem que ser mais nervosinho com a arbitragem. Não pode, tem que... Aquele lance do Tiquinho, aquilo ali tem que chegar no árbitro ali e falar, vai no VAR, vai no VAR, vai no VAR. Você tem que ir, não pode. Aquele lance lá que a bola saiu, porque a bola não ficou dentro do campo, a bola saiu, só o VAR que viu, tá a desconfiança desses VAR, meu amigo. Você já imaginou eu sendo VAR e fazendo um jogo Santos e outro time? Você já imaginou? Eu ia fazer um estrago também, claro. Claro, ninguém sabe que eu sou cientista. Faz pênalti, vai lá. Claro. Então, o Santos tem que ser mais ali, ó. Eu sempre cito o Gustavo Gomes, do Palmeiras, capitão. Esse aí é o capitão que chega no juiz ali, enquanto que o juiz não vai no VAR, ele não sossega. Então é isso daí que precisa, às vezes, no Santos. É muito molão demais. É muito molão demais. Não pode. Tem que ser mais duro dentro de campo. Tem que ser mais... pegar mais forte. Não pode. Ah, meu Deus. Deixa eu encerrar, porque tá bom. Só espero que o Matheus Bach pegue uns conselhos com o pai dele. Pai, como que a gente faz lá para dar uma segurada lá nos baianos, lá que eles estão meio atirados dentro do campeonato. Como que a gente faz, pai? Acabou. Não vai ser feio, não. Ninguém vai ficar nem sabendo. Ninguém nem vai ficar sabendo. Talvez o papai dê uma força pro filho domingo. Pai, você acha que não acontece? Claro que acontece. Claro que acontece. Futebol tem de tudo. Ah, meu Deus. Vamos, Santos. Vamos, Santos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.